Oi galera, tudo bem? Sou eu, a Fifi. Sejam bem-vindas a mais uma videoaula de física. De novo, eu sei, terceira aula seguida e eu sumi por um tempo de novo. Mas eu estou bem ocupada, ando bem ocupada. Mas eu arrumei um tempinho aí, consegui montar uma aula, acho que bem legal. Assim, a gente vai voltar a falar de eletrostática, né? Que, pra quem não viu as minhas aulas anteriores e não se lembra, a eletrostática é a parte da física que estuda as cargas elétricas em repouso, né? Então, voltando aqui a falar de eletrostática. Então, começando aqui, eu vou falar de alguns conceitos, né? Com uma série de vídeos. Eu vou começar falando de força elétrica. Vamos relembrar aqui o princípio das ações elétricas. Mas o que é esse princípio das forças elétricas? Eu não lembro, Fê. Se você não se lembra, nunca viu na vida, não tem problema. Eu explico agora. Porque o que é o princípio das forças elétricas, né? Quando a gente vai comparar os dois corpos, cada um com a sua carga. Podem ser ou positivas ou negativas. Se as cargas forem iguais, esses corpos vão se repelir, as cargas se repelem. Então, mais com mais, menos com menos, elas vão tudo se repelir. Mas se for cargas diferentes, né? Então, uma positiva e outra negativa, ou cargas opostas, né? Elas vão se atrair, né? Não tem a famosa frase, os opostos se atraem, então, né? Vem daí, né? Elas se atraem. Tá, lembrou disso? Beleza. Mas aí, o que a gente vai fazer com isso? Que isso daí tem a ver com a força elétrica, né? Porque assim, a partir desse princípio das ações elétricas, prevendo já como é que elas vão se comportar, se as cargas forem iguais ou se elas forem opostas, a gente consegue determinar. Porque assim, o que tá repelindo? O que atrai elas? É uma força. Então, a gente consegue determinar essa direção e o sentido dessas forças elétricas que vão fazer as cargas se repelir ou se atrair, né? E que vão atuar em corpos eletrizados e pontiformes, né? E por pontiforme eu quero dizer, que tem dimensões desprezíveis, tá? E aí, assim, né? Quando se fala, né, no estudo da eletrostática, né? Depois que perceberam, existem essas forças elétricas. Mas aí, porque a gente tem a direção e o sentido, mas como é que a gente vai saber a intensidade, o módulo dessas forças, né? Porque força é um vetor, né? O vetor força. Então veio um cara em 1787 chamado Coulomb, né? Acho que você já ouviu falar. Se você sabe da unidade de medida Coulomb, então veio desse cara, né? Veio Coulomb aí, e aí ele chegou, assim, olha, vou pegar aqui uma balança de torção e com essa balança de torção ele conseguiu chegar em uma equação empírica. Ele conseguiu calcular um módulo dessa força elétrica e nenhuma equação que a gente pode usar toda vez que a gente quiser calcular essa força. Se eu tenho aqui uma carga de valor Q em coulombs, tá? E aqui eu tenho uma carga Qzinha, sendo que o Qzão é maior do que o Qzinho, né? E elas estão a uma certa distância, né? Então, elas são cargas pontiformes. Por que eu sei que ela é pontiforme? Porque perto da distância, dessa distância R, elas são muito menores. Então, tem dimensões desprezíveis perto da distância. Então, elas não vão se atrair ou se repelir pela indução, tá? Caso vocês lembrem da indução, então a indução não vai acontecer aqui. Então, assim, o que acontece, né? Se, pegar aqui um primeiro caso, olha, se o Qzão for positivo e esse Qzinho é positivo, eles vão se repelir, né? Então, aqui vai ter uma força para cá, uma força elétrica. Mas como é que eu vou saber quanto que é a outra força, né? Que vai ser atuada no Qzinho. Lembra da lei da ação e reação. Então, como sofreu aqui uma ação de ser empurrado para a esquerda, esse Qzão, a reação dele vai ser empurrar o outro para a direita. E eles têm a mesma intensidade.
então vai ser sempre a mesma intensidade dos dois. Aí, esse daqui é positivo, esse daqui é negativo. Eles vão se atrair. Então, a ação dele seria ser atraído pelo Qzinho. E a reação dele vai ser puxar o Qzinho pra perto do Qzão. Entendeu? Então, como é que a gente faz para calcular essa intensidade, essa força elétrica? O Coulomb fez uma lei, né? A lei de Coulomb, que foi a equação empírica que ele descobriu, que ele chegou nessa conclusão de que a força elétrica vai ser igual a K minúsculo, vezes o módulo de Qzão, então a carga do Qzão, vezes o módulo da carga menor. Tudo isso dividido a distância entre elas, o Rzinho ao quadrado. Eita, mas aí o que é isso? Então vamos lá. Força vai estar de acordo com o sistema internacional em Newton. As duas cargas vão estar em Coulomb. O R, a distância, vai estar em metro. Então nesse caso aqui vai estar metro quadrado. E o que é esse casinho aí, Fê? Que você não falou nada, então? Isso daí é uma constante eletrostática. Fica assim, tá? Eletrostática. Ele vai variar de acordo com o material, o meio que essa força está acontecendo. E aí a unidade de medida dele é Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado, tá? Daí se eu quiser calcular esse K, porque tem uma formulinha aqui para você calcular o K, que vai ser 1 sobre 4 vezes π vezes o epsilon, E aí é assim que você vai calcular essa constante eletrostática. E esse epsilon, o que ela é? Ela é permissibilidade elétrica, ou seja, ela vai depender do material, tá? Mas aí, geralmente, o exercício, muitas vezes, ele te dá já o meio que você tá e qual é essa constante eletrostática. Inclusive, muitas vezes, como tá no vácuo, todos esses sistemas, então o Kzinho tem meio que um padrão, o K0, e é pro vácuo. E esse Kzinho, geralmente, obviamente, o enunciado no exercício ele vai ter que te dar, que é 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Tá? Mas isso daí é só informação extra. Então, é isso para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se restou alguma dúvida, por favor, deixem aí nos comentários. Se quiserem também trazer dúvidas de exercícios, tá bom? Fique à vontade, eu vou responder. E nos veremos na próxima aula. Tchau! Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, seu gostei. Compartilhe esse vídeo para seus amigos que também podem estar com as mesmas dificuldades que você. Se inscreva no canal para também receber mais vídeos de outros conteúdos, outras matérias. E aí nos veremos numa próxima aula. Tchau!